Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. No programa de hoje, estamos falando sobre a educação indígena e os nossos entrevistados nos ajudam a compreender melhor esse tema. A gente começa esse terceiro bloco falando sobre a importância da Lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena em todas as escolas de educação básica do país. Eu quero começar então com o Zaqueu para saber se a aplicação dessa lei vem acontecendo de forma satisfatória. Estamos trabalhando para a conscientização, né, dos municípios e também do Estado do Rio Grande do Sul, para que essa lei não fique somente na teoria, mas que ela vá para a prática. Porque se ela indo para a prática, ela dá a possibilidade, né, de criar na sociedade uma outra questão que visibilize as questões indígenas de um outro olhar. Não a forma pejorativa que ainda existe sobre aquele estereotipo das sociedades indígenas. Inclusive, se a gente for fazer uma reportagem em alguma escola, né, Rodrigo? Geralmente o que as professoras trabalham é justamente essa questão de fazer a criança pintar o rosto, fazer um cocar. Quer dizer, esse estereótipo do índio que não é dos dias atuais mesmo, né? Como é que o senhor vê isso? Claro que se realmente acontecer que essa lei venha a ser colocada na prática, tanto nas escolas privadas como municípios e as públicas, isso vai dar visibilidade não somente das questões específicas, mas também vai dar uma questão mais detalhada sobre a questão indígena, porque assim as crianças que estão na sociedade, em escolas, por exemplo, na escola indígena ou na escola, né, convencional da sociedade envolvente, elas vão ter também aquela ideia de que existe também indígena, não somente lá na Amazônia, né, mas também existem indígenas também no Rio Grande do Sul. Porque isso, né, que a gente fala do estereótipo do indígena hoje, quando fala em índio, né, vem na ideia da criança hoje, é um homem seminu, né, com cocar na cabeça, sentado na frente de uma oca, com um arco e flecha na mão, né, que não é isso. Aquele barulho característico, né, de bater a mão na boca também, né, fazendo isso é uma coisa que a gente vê desde criança, na verdade, né, Iora, isso nas nossas escolas. E eu gostaria até de perguntar para o professor Efendi também, como o senhor vê essa emergência, então, né, da reelaboração das identidades indígenas hoje em dia? É parte da mudança. Com o novo século, eu penso que essa possibilidade de que setores, etnias, povos, culturas diferentes se expressem e a partir da revolução tecnológica que hoje permite pela comunicação que as pessoas conheçam essas outras realidades, neste momento temos melhores possibilidades para isso acontecer. Falando da perspectiva da comunicação, os próprios povos indígenas, eles têm a possibilidade de ampliar os seus meios de comunicação que deveriam combinar a questão educomunicação. No caso do meu país de origem, do Equador, tem o povo Shuara, que eles têm estruturado todo um processo através da rádios, mas atualmente tu pode, com a internet, fazer muita coisa boa, saindo dos esquemas, saindo da institucionalidade formal e construindo uma mistura entre o que são as culturas ancestrais, as culturas dos antigos e essas novas possibilidades tecnológicas. Eu queria saber ainda do Dorvalino, que é estudante de pedagogia, né, Dorvalino? Como é que o senhor vê assim, que pode ser inserida, então, essa questão indígena dentro dos projetos pedagógicos das escolas? Eu vejo, sim, que a lei veio, né, mas os professores ficaram todos preocupados. Precisa-se de material, precisa-se de formação continuada para poder fazer um bom trabalho. Por isso que acontece, né? As professoras mandam os alunos pintar. Ali, fazer um indinho e pintar assim, mas a pintura para nós tem um grande significado. A gente não se pinta por se pintar. Falta, então, um entendimento, então, desse significado. Tem toda uma simbologia, né, por trás também. Tem toda uma leitura, né? Porque nós usamos dois símbolos. E esses dois símbolos são o essencial para a organização social dos povos indígenas. Então, faz toda uma história, é uma estrutura para a vivência dos caingangue, essas pinturas. Então, eu acho que
isso é o caminho para ser uma proposta pedagógica para as escolas. E eu acho que todo mundo trabalhar unido nesse sentido também, né, professora? Aí está a responsabilidade da academia, né? Eu sei que, por exemplo, o curso de pós-graduação em comunicação da universidade tem essa preocupação também. Gostaria até que o senhor comentasse rapidamente conosco, então, que temas são esses que vêm sendo estudados em relação a essa temática? Sim, nós temos uma linha de pesquisa que é Cultura, Cidadania e Tecnologias da Comunicação, que articula essas problemáticas, essas necessidades. Inclusive tem uma tese de doutorado da Carmen Pereira, que foi sobre os processos comunicacionais Kaigangue, né? O que está faltando, como colocam os amigos aqui, é que a academia leve, por exemplo, e trabalhe essas histórias, né? O que seria? Tem que ensinar história Kaigangue. É uma história oral. Como essa história oral vai sendo traduzida, como ela vai sendo retrabalhada, para que entre nessas escolas, para que não fique uma coisa tão distante. Nas escolas em geral, né? Tanto nas escolas Kaigangue, aprender essas, não as histórias oficiais, sino as histórias como elas são. E, nesse sentido, a academia tem um papel importantíssimo. Lamentavelmente, a maioria de nossas academias está distante das culturas dos povos, então precisa de uma reformulação nesse sentido, não só deixar para o trabalho de extensão, sino incorporar dentro das disciplinas. No nosso caso aqui, tentamos incorporar em vários seminários, procuramos que as pessoas, a voz dos Kaigangue, o avós dos quilombolas, as vozes dos diferentes povos estejam nesses processos de ensino e de pesquisa. Isso aqui, o que dá para esperar então daqui por diante? É alguma evolução nesse sentido ou o contrário? Estamos trabalhando para que isso aconteça, né? A evolução possa estar acontecendo, porque a nossa cultura ela não é estática, ela está sempre em movimento, né? Se não tivesse esse movimento, não estaríamos hoje aqui dentro de uma universidade conversando, dialogando sobre a nossa cultura, né? Tanto é que quando eu comecei a estudar realmente numa escola, eu tinha de 13 para 14 anos de idade. Aí, quando eu saí para a universidade, foi a aposta feita pelas lideranças, pelos velhos, pelos anciões que apostaram. Você faz parte de um clã que pode defender nosso povo futuramente. E aquilo que eu vim buscar na academia, aprendi isso, né? O conhecimento científico, que eu voltei para a minha sociedade, voltei para que meu povo também ficasse conscientizado, né, daquilo que eu estou levando para eles, para que com aquilo possam defender os seus territórios, sua cultura, seus costumes e a nossa tradição. Então, isso, né, fez com que, né, essa minha inserção, né, vindo com apoio das lideranças, dos anciões, dos pajés, fizesse, né, com que eu buscasse esse conhecimento dentro da academia, hoje está dando fruto lá nas bases. Porque esse diálogo que a gente está fazendo entre sociedade indígena e também no poder legislativo e no poder executivo está dando fruto, porque assim estão conseguindo dialogar com a sociedade indígena. Porque antes eles faziam as caixinhas e entregavam lá. É isso que você tem que fazer, e aí quem estava lá para fazer... Era algo imposto, e na verdade tem que existir esse diálogo realmente para que fique bom para todas as partes. Então, né? isso agora está sendo construído. Então, a comida que serve para mim é aquela que eu tenho que produzir, não aquela que é oferecida de cima para baixo. Como diz Paulo Freire, né? Não é ensinando aos outros de cima para baixo que vamos ensiná-los, mas vamos sentar junto a eles para aprender algo de mais significante em busca de uma educação popular. É isso que a sociedade indígena hoje tem, porque nossos conhecimentos são transmitidos para nós a partir num conhecimento da tradição oral. É nesse momento que nós aprendemos não somente a nossa cultura, mas também a transição da vida de criança para a vida adulta. Tá certo. A gente termina aí com uma bela citação mesmo do Zaqueu. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações e até o próximo encontro. Obrigada. Obrigado. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 12h30. Até lá. Tchau.